Amados, graça e paz. Que é bom estarmos aqui para adorar o nosso Deus, para exaltá-lo por tudo que Ele é. Amém? Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana nos concedeu ao Senhor, por isso nós estamos alegres. Sabemos que a luta é grande, muitas dificuldades temos enfrentado, mas Deus está conosco. Quero começar esse culto já pedindo a vocês que orem por nós, aqui que conduzimos o Colégio Batista Independente. Vocês sabem que é tempo difícil, principalmente para os pais. Apesar de sermos uma instituição filantrópica, os únicos recursos que temos no momento é as contribuições dos pais. Não temos recurso público, não temos nada. São 21 funcionários de carteira assinada. Não repassamos lucro aqui, como vocês sabem, não é? Na nossa instituição. Tudo que nós recebemos é para o bem da própria instituição, para o bem dos nossos alunos. Mas nesse tempo de crise, os pais, sem poder contribuir fielmente, já tem alguns atrasos e nós estamos começando a enfrentar algumas lutas, algumas dificuldades. Não queremos parar, queremos levar as nossas crianças até o final, em um ano letivo abençoado. Montamos uma plataforma, amados, aqui, para a aula online. Sabemos que não é tão fácil, porque todos os nossos profissionais, são profissionais de sala de aula, aula presencial, e de repente temos que passar por todas essas adaptações. Temos contado com o apoio dos pais, sugestões, temos procurado melhorar, quero deixar vocês a par dessa situação. Temos conversado muito com alguns pais, alguns têm sido sensíveis, mas a gente também precisa ser sensível à situação deles neste momento, que não é fácil para ninguém. E aí, meu irmão, eu preciso da oração de vocês, preciso da compreensão de vocês. Igreja, una-se a mim em oração, para que nós possamos continuar com o nosso colégio, que tem sido uma bênção aqui no Parque Dois Irmãos, em Fortaleza, e com certeza vai continuar sendo bênção, Esse colégio existe porque os pais querem que eles existam, Porque senão eles não existiam. E eles fazem todo o esforço para colocar os filhos e para contribuir para a manutenção do colégio. A gente lamenta muito porque falta apoio público, A burocracia é muito grande para se conseguir recursos públicos. Temos uma despesa enorme, mas Deus é conosco. Então eu peço a oração de vocês no início desse culto missionário, para que nessa parte também Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por este culto. Logo em seguida, a nossa irmã Josineide vai estar fazendo a leitura da palavra de Deus. E aí começamos com o nosso período de louvor e adoração. Oremos então. Pai Santo, justo e poderoso, estamos aqui na Tua presença e te pedimos, Pai, venha ser conosco neste culto de louvor e adoração ao Teu nome. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Toma cada um, Pai, de nós nas Tuas mãos. Nos abençoe grandemente. Nos fortaleça, Senhor. Ó Pai, cuida, Pai, pessoalmente de cada pai, de cada mãe, de cada aluno do Colégio Batista Independente. Ó Pai, não permita, Pai, que o pão lhes falte sobre a mesa. Sabemos, Pai, que os tempos são tempos difíceis, mas o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a nossa confiança continua no Senhor. Estamos aqui para te adorar, para te exaltar, para te glorificar. Em nome de Jesus, amém. Quero também parabenizar aí, os filhos, tomaram a iniciativa aí de homenagear as mães, Nesse lindo vídeo que está circulando aí nas nossas redes sociais. Se você não viu, mãezinha, corra lá para ver, porque tá uma bênção. Amém? Vamos então convidar a nossa irmã Josineide para fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos lá? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que bom, estarmos juntos mais uma vez. Quanta saudade, quanto tempo a gente não se encontra, mas é um prazer estarmos juntos nesta noite. E nesse momento eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, do 9 ao 16. Vamos lá.
Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais, que combatem contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é o Rei como superior, quer a governadores, como por ele enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor daqueles que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Quero lhe convidar a nessa noite a gente celebrar juntos ao Senhor e adorar a Ele, porque Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração. E há uma palavra na Bíblia que nos diz que quando as mulheres foram cuidar do corpo de Jesus após a sua morte, elas viram anjos, mas não acharam o corpo. E os anjos disseram para elas: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Então que você possa celebrar o Senhor com muita alegria, cantando essa canção junto comigo e dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Diga: porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Então diga: Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. E na cruz morrer por meus pecados.
mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive está, aleluia. É muito bom a gente saber que as nossas vidas estão nas mãos do Criador, do nosso Salvador, do nosso Redentor, Libertador, que sacrificou e mostrou o seu amor para com as nossas vidas. E a gente sabe que há muitas pessoas que não conhecem e não experimentaram desse amor ainda. Há muitas pessoas que estão à nossa volta e muitas vezes fazem parte das nossas famílias, são os nossos vizinhos, muitas vezes. Mas a gente sabe que são pessoas que precisam conhecer desse amor, que necessitam desse amor. E o Senhor, Ele nos incumbiu a isso. Nós somos embaixadores do seu reino, esse reino habita dentro de nós. Que nós possamos fazer o nosso papel, cumprirmos a nossa missão de verdadeiros cristãos. Porque nós sabemos, e nós conhecemos, que o único Deus que pode salvar é o nosso Deus. Então que você possa adorar o Senhor junto comigo, dizendo e reconhecendo essas palavras. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Então declare: Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Oh Senhor, tu vives e reina para todo sempre. Ele nos aceita, me aceita com meus medos, falhas e temores. Então enche o meu viver, minha vida entrego pra seguir seus passos. Então se renda, a ti me rendo.
salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu, sobre a morte ele venceu. E nós adoramos ao Deus que vive, ao Deus que reina para todo sempre. E Ele está sentado no alto e sublime trono, e do seu trono podemos ouvir o som de poder, de trovões, porque há poder no seu nome, Jesus. Que todos possam conhecer esse Deus que nós conhecemos. Todos possam, juntamente conosco, poder adorar Ele sem nenhum empecilho, com liberdade, sem o fardo do pecado, sem o fardo que o mundo, que o inimigo muitas vezes quer colocar sobre eles. Para que um dia todos nós possamos adorar nos altos céus, assim como os 24 anciãos, assim como os seres viventes, assim como os anjos adoram a Ele dia e noite sem cessar. Oh Deus, Santo, Santo, Santo é o teu nome, digno de ser e receber a honra, a glória, a força e o poder. Oh, você possa adorar o Senhor junto comigo.
a continuar adorando ao Senhor, dia após dia, 24 horas sem cessar, que a sua vida possa ser um instrumento de adoração e de louvor àquele que é digno, aquele que é santo, aquele que merece ser adorado. E que Ele encontre em mim e você um coração obediente, um coração servo, um coração que agrada ao coração dEle, um coração que seja digno de um dia nós podermos louvá-lo e pertinho, junto com os anjos, junto com os seres viventes, como essa música fala, como a palavra do Senhor lá em Apocalipse fala, e declarar que Ele é santo e incomparável. Deus abençoe, meu irmão. Que você possa louvar o Senhor todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Que Ele lhe guarde e encha de saúde, paz no seu coração. Só a presença de Deus, ela pode fazer isso em nós. Tirar todo medo. O amor do Senhor lança fora todo medo. Tirar toda angústia. Ele conhece o que você passa. Então, à medida que você adora Ele, à medida que você louva Ele, Ele vai guerreando as suas guerras. Ele vai à frente da batalha. Então confia e descansa o teu coração nele. Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? E quero convidar os irmãos a nós lermos um texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, o versículo 6 até o 11. Diz assim a palavra: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. O que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Aleluia. Irmãos, o texto bem conhecido pela igreja, onde o Senhor Jesus ele vai nos ensinar através das Escrituras, né? Essa carta escrita à igreja de Coríntios pelo apóstolo Paulo, que aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, colherá em abundância. E o versículo vem nos chamar a atenção porque diz assim: cada um contribua segundo o desejo que propôs no seu coração. O versículo 10 diz que, ora, que aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, suprirá a vossa sementeira. Qual é o desafio da igreja? O desafio da igreja, segundo a palavra, é propor o desejo no coração. Esse é o nosso desafio. Propor o desejo no coração. Porque a Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia. Eu proponho dar de coração, Deus me dá a semente, porque Ele dá semente ao que semeia, e eu contribuo com abundância, com alegria, não por necessidade. Então, irmãos, o nosso desafio é propor o desejo no coração. Deus vai te dar semente, porque Ele dá semente ao que semeia, e pão, Ele dá o alimento para quem precisa. Então Deus vai suprir as nossas necessidades. No versículo 11 vai dizer, e finaliza assim dizendo que para que nós tenhamos tudo, para que sejam tributadas graças a Deus. Irmãos, nós estamos numa campanha missionária. É um dia de nós ofertarmos para a missão.
Existem homens aí no campo que aceitaram o desafio, homens que propuseram um desejo no coração e que receberam de Deus e tiveram coragem de largar tudo e estar aí anunciando o Evangelho. São homens que alguns fazem parte que estão em outros países, né? Mas também nós temos nossos desafios aqui no nosso campo missionário. E no começo do ano, a igreja propôs o desejo no coração de estar abençoando essa obra. E Deus vai nos dar a semente. Continue com o desejo no seu coração de abençoar essa obra. Seja ousado, sim. Oferte. Tenha coragem. O Senhor, Ele continua fiel. Deus, Ele está no controle da situação. Não é pandemia, não é crise econômica, porque Deus não tem parte com isso. Deus não tem parte com crise econômica. Deus, Ele é fiel em todas as horas. Então eu quero orar, em nome de Jesus, te convidar a orar pelos nossos campos missionários. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te dar graça, Senhor, pelo teu infinito amor e tua infinita misericórdia. Pai, existem desafios, Senhor, que nós temos que enfrentar, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor continue nos dando ousadia, continua dando ousadia e coragem à tua igreja, para estar abençoando e ofertando, Senhor. Principalmente nesses momentos de crise, o Senhor vem mostrar a cada um de nós que o Senhor é o nosso provedor, que tudo que nós temos vem de ti, Senhor. E esta é uma rica oportunidade da tua igreja, meu Deus, ofertar e abençoar, Pai. Abençoar com as nossas orações, mas também com nossas finanças. Porque, Senhor, as pessoas estarão tributando graças ao teu nome. E tudo que nós fizermos tem que te glorificar, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu irmão, abençoa a vida da minha irmã, que nesse momento, Pai, toma posse dessa palavra, confiando que essa palavra é tua, que o Senhor continua sendo um Deus vivo, que o Senhor continua sendo um Deus misericordioso, que o Senhor continua sendo Deus que está no controle de todas as coisas. E o Senhor irá nos guardar, nos proteger, nos livrar do mal e nos dar semente, Pai, em abundância, segundo nós propomos em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e te agradeço, Deus. Amém. Amém, irmãos. Vamos ofertar, confiar no Senhor, acreditar que Deus é quem dá pão, que Deus é quem dá a semente ao que semeia. Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. E esse é o motivo que nós oramos. Mas eu também quero dizer a você que tem um motivo, um pedido de oração, que você esteja aí digitando, vai estar aparecendo aí no nosso chat, você pode estar digitando aí os motivos de oração, certo? Porque vão ter pessoas anotando, e nós vamos estar orando, e você vai ver a resposta de Deus para você. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe. Fica na paz. A paz, Senhor, irmãos, eu queria que vocês louvassem comigo essa música que eu vou cantar, né? E que não seja apenas só um louvor qualquer, mas sim que Deus toque no coração de vocês, que vocês reflitam. Amém? Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna, oh minha canção.
razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, a âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, A situação missionária atual não é das melhores. Existem 6.809 línguas no mundo, mas apenas 5% tem a Bíblia toda traduzida. É proibido falar de Jesus, vender Bíblia, construir templos e pregar o Evangelho nas terras bíblicas. De 8.095 cidades na Espanha, 7.540, 93%, não possui igreja evangélica e existem apenas 0,22% de evangélicos. Na Grécia, existem apenas 0,4% de evangélicos. No Brasil, há 71 cidades com menos de 1% de evangélicos. Existem 258 tribos indígenas brasileiras, apenas 34 possuem o Novo Testamento em sua língua. Isto é, 136 não tem nada da Bíblia traduzida e 118 não possuem missionários. Morrem 85 mil pessoas no mundo por dia sem terem ouvido sobre Jesus. Enquanto isso, as igrejas brasileiras investem menos de 1% de suas finanças em missões. Falamos que não podemos nos conformar. Já gritamos que estamos juntos nessa missão. É tempo de amar. E uma coisa pode transformar tudo isso: o amor. Ame missões como Deus ama. Amados, graça e paz. Que bom retornarmos aqui, não é, para ministrar a palavra de Deus, depois de louvor abençoado, solo aí dos nossos irmãos, essa palavra do irmão Frank, motivando a obra missionária, tão necessária nos nossos dias, precisando tanto do apoio de todos os irmãos. Muitos dizem: pastor, eu não tenho condições de participar. Acontece, amado, que se nós tivermos 100 pessoas participando com R$10 cada um, nós já temos aí R$1.000. E às vezes as pessoas não atentam para esta realidade, não é? Acha que tem que dar uma fortuna e aí termina não participando de maneira nenhuma. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Querido, eu quero convidar vocês para lerem comigo a palavra de Deus. A Josi já leu no início do culto, mas com certeza teve alguns irmãos que chegaram pouco aí atrasado para o culto, então vão poder participar agora aqui da leitura. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a seguir, a palavra de Deus nos diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combate contra a alma, tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação. Pelas boas obras que em vós observem, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, que é ao rei como superior, que é aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Pai Santo, eu li a Tua palavra, aplique-a em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de trazer nesta noite um tema, o seguinte: uma nação peregrina entre todas as nações. Olha que tema. Uma nação peregrina entre todas as nações. A gente sabe que alguns povos perderam suas terras e se tornaram peregrinos entre várias nações. Os judeus é um exemplo disso, não é? No ano 70, quando o imperador Tito ordenou o cerco de Jerusalém, os judeus foram, não é, levados para vários lugares, ficaram peregrinando entre as nações. E com isso trouxeram também o conhecimento, não é, do Deus da Bíblia, do Deus de Israel, cumprindo a palavra de Deus, que já dizia para Abraão que a nação de Israel, a nação que emanaria de Abraão, levaria o nome de Deus entre todas as nações, e desta forma Deus seria conhecido entre todas as nações. Isto é um fato. É por isso que eu quero vos falar também de uma outra nação, que é uma nação peregrina, e que está espalhada entre todas as nações. Uma nação que não tem uma pátria própria aqui nesta terra, não é? Mas que ela está entre todas as nações. Bom, como foi que surgiu essa nação? Que é o surgimento aí desta nação. Jesus. Jesus é o fundador desta nação. Ele chega ali, não é, no Oriente Médio, lá no Mar da Galileia, continente asiático, e ele vê ali alguns pescadores. Ele se aproxima de Pedro, Simão, também de André, e diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ali começa a nação cristã. Jesus começa a chamar 2 homens, pouco tempo depois Jesus tem 12 homens, eu não estou falando aqui dos discípulos, estou falando de pessoas que ele selecionou para preparar essas pessoas para a obra, ok? Preparou essas pessoas para a obra. Então estou falando desses 12, ele vai transformar em apóstolos. Esses homens darão continuidade à obra dele aqui na terra. Ele chegou em um contexto conturbado. Quando Jesus chegou aqui, o Império Romano estava dominando o mundo, certo? E a Judéia estava debaixo do tutor do Império Romano. Mas Herodes se mantinha como rei dos judeus, devido à aliança que fez com Roma. Mas Roma, que não é boba, mandou para lá também um governador. Na época de Jesus estava lá Pôncio Pilatos, né, como governador, para manter a ordem ali na província. Naquela época era época de guerra. O mundo estava brigando constantemente. Guerra era espontânea. A pobreza estava instalada. Muitas viúvas, pessoas mutiladas, não é? Uma pobreza muito grande estava instalada na terra. Jesus enfrentou várias dificuldades, várias lutas, mas não deixou que as lutas, as dificuldades políticas, terrestres e todas as mazelas humanas que estavam acontecendo impedisse ele
de implantar a igreja dele e de avançar com a pregação do Evangelho, que na verdade é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E ele estava trazendo liberdade ao mundo, tá certo? Então, ele não falhou, ele não parou. Ele determinou um limite de alcance para a sua igreja. Ele disse, você sabe qual é o limite de alcance da igreja do Evangelho? É o mundo. Vocês vão receber poder, vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até aos confins da terra. O limite é o mundo. Esta nação, cujo Deus é o Senhor, ela está espalhada por toda a terra, agora no século 21. É certo que ainda tem lugares que não foram alcançados, mas certamente serão alcançados, se a igreja não se intimidar, se a igreja não se acovardar, se a igreja não baixar a cabeça, se a igreja acreditar que Deus está com ela até a consumação dos séculos, aí nós vamos alcançar os lugares ainda não alcançados, porque esta nação peregrina está espalhada entre todas as nações. E aí, eu quero deixar claro para vocês que a igreja não é uma instituição estática. Ela não está presa a um espaço geográfico limitado aqui na terra. A igreja é uma nação peregrina entre todas as nações. Ela é dinâmica. Ela está se movimentando. A igreja não para. Então ela não tem um espaço geográfico. Ah, minha igreja, onde é a tua igreja? É ali na rua José Pedra 1431, Parque Dois Irmãos. Não, não, não. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma nação. E esta nação está espalhada entre todas as terras. Em primeiro lugar, veja, a igreja é uma nação peregrina, eleita por Deus. A Bíblia diz, vós sois povo santo. Olha o que diz aqui no versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. Então ela é uma geração, uma nação eleita por Deus. Foi Deus quem elegeu, assim como fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Agora Deus fez a mesma coisa. Chamou, Jesus veio e chamou aqueles que creem nele para formar esta grande nação chamada a nação cristã. Então é uma geração eleita, uma nação eleita, peregrina, mas chamada por Deus. Segundo lugar, a igreja tem acesso direto a Deus por meio do sumo sacerdote. Olha que a Bíblia diz, vós sois geração eleita, nação santa, sacerdócio real. O que era o sacerdote? O sacerdote era aquele que apresentava-se diante de Deus em favor do povo. Agora, quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Fazendo o quê? Dando acesso direto ao Pai. Em nome de quem? Em nome do sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Então agora, em nome do sumo sacerdote, esta nação tem acesso direto ao Pai. Então é uma nação santa, uma nação eleita e uma nação que tem acesso direto a Deus e que está peregrinando entre todas as nações. Terceiro lugar, a igreja é uma nação santa. Santa quer dizer separada. Deus separou um povo na terra. Ele chama. Esse povo aceita Jesus como Salvador e automaticamente fica separado para Deus. De prontidão para Deus. Se coloca à disposição para servir a Deus. Em quarto lugar, a igreja é uma propriedade exclusiva de Deus. Vós sois povo santo, geração eleita, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem somos? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. De quem é essa nação? Essa nação é de Deus. Essa nação santa é de Deus. Foi resgatada por Jesus Cristo. E onde ela está? Espalhada por toda a parte da terra. Por quê? Porque ela não tem uma morada certa aqui na terra.
ela pertence a Deus e ela tem uma missão na terra de estar em todos os lugares. Que nação é essa? A nação cristã. A nação do povo de Deus, formada em Jesus Cristo. Amém? E em quinto lugar, a igreja é uma nação, revelando Deus entre as nações. Vós sois povo santo, raça eleita, sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para anunciar a grandeza daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é a missão da igreja? Ela é uma nação que tem a obrigação de estar espalhado entre todas as nações, anunciando a mensagem do Evangelho, anunciando a mensagem da salvação, avisando ao mundo que o dia da salvação é chegado e que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja para a sua verdadeira pátria, para o seu verdadeiro reino, onde ele reina e continuará reinando eternamente. Aqui nesta terra, nós somos esta nação e o povo que constitui essa nação são ou é embaixador. Este povo é embaixador aqui na terra. Ele representa o verdadeiro reino celestial, mas ele não é daqui. É por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17. Né? E ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Porque o que é o embaixador? Ele representa a sua terra pátria em um outro território. Aquele território ali é um território onde ele está. E aquele território é o território da sua terra pátria que ele está representando. Mas ele não é daquela pátria. Ele não é daquela pátria. Aquele território onde ele está representa a pátria que ele realmente é. E nós somos do reino celestial. Estamos representando aqui na terra essa pátria. E, em sexto lugar, a igreja é uma nação formada por pessoas que andavam em trevas. A Bíblia vai dizer no versículo 10: vós que em outro tempo não eres povos, mas agora sois povo de Deus. Ou seja, não pertencíamos ao povo de Deus. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que o povo de Deus era os judeus. Porque Deus chamou os judeus, né, chamou Abraão, falou para Abraão que ia formar um povo para ele, ele agiu por intermédio desse povo, diz que todas as nações o conheceriam por intermédio desse povo, mas as demais nações não o pertencia como povo de Deus. Ele se revelava à nação de Israel. Tanto é que todo o Antigo Testamento é revelação de Deus envolvendo o povo de Israel. Mas agora, em Cristo Jesus, já que os judeus não creram que Jesus era o Messias prometido, que veio para eles, já que eles dispensaram Jesus, Jesus então decide que ele é o Messias de toda a humanidade. E agora em Jesus, um novo povo, uma nova nação é formada. Por isso que eu gosto muito deste texto de Pedro, porque ele faz uma descrição tremenda sobre esta nação cujo Deus é o Senhor. E a nação cujo Deus é o Senhor é exatamente a nação cristã. Tem muita gente que está iludido, dizendo, não, a nação cujo Deus do Senhor é tal, Deus é brasileiro, e fica com as conversas assim, não é? Mas eu quero dizer para você que Deus, a nação cujo Deus é o Senhor, ela é formada por pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, eu louvo a Deus pelos meus irmãos brasileiros, que faz parte dessa nação, louvo a Deus pelos meus irmãos argentinos, paraguaios, venezuelanos, chineses, não é? Esse povo, onde quer que haja pessoas salvas e lavadas pelo sangue de Jesus, ali nós temos a igreja peregrina, espalhada entre as nações. Não tem uma morada certa aqui na terra. Onde houver pessoas, ela se fará presente para anunciar o evangelho do reino. Então, a igreja é formada por um povo errante,
que agora se torna povo de Deus. Ainda no versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Um povo errante, que vivia no pecado, que não tinha alcançado a misericórdia, aquela mesma misericórdia que Deus teve para com a nação de Israel, agora nós alcançamos misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Em palavras simples, misericórdia é ser absolvido do castigo que merecemos. Nós merecíamos a morte, mas Deus, por misericórdia, nos absolveu e Cristo morreu em nosso lugar. O que é graça? Graça é receber o que nós não merecemos. Nós não merecíamos a salvação, mas Ele nos deu a salvação. Nós merecíamos o castigo, a morte, mas Ele usou de misericórdia. Então nós nem povos andávamos errantes no pecado, mas Ele nos tornou um povo santo, uma raça eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido para anunciar a grandeza de Deus. Bom, a igreja é uma nação peregrina, lutando contra o pecado. O que nós somos? Uma igreja peregrina, lutando contra o pecado. Então observe o que a Bíblia diz no versículo 11. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência, dos desejos carnais, que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação. Então a igreja é uma nação que está lutando contra o pecado, que está lutando para se manter santa. Então a igreja, ela tem que viver de forma digna, de forma honesta, em conformidade com a palavra de Deus. A igreja não pode andar em trevas, não pode andar em desonestidade. Tem que agir com dignidade. É por isso que ele diz que a nossa luz, ela tem que brilhar diante dos homens, para que, se falarem mal de nós, seja envergonhado por ver o nosso bom proceder, por ver as nossas boas obras, e que eles vão glorificar a Deus, sabendo que verdadeiramente Deus transforma, Deus muda, Deus faz a pessoa diferente. É por isso que ele diz, nós somos luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar sem sabor, para nada mais serve, senão para ser lançado fora. Bom, a igreja é uma nação peregrina para ser exemplo entre as nações, não é? Então, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, tendo o vosso viver honesto entre as pessoas que não são, que não seguem a Jesus, para que naquilo em que falam mal de vós, sejam envergonhados ao ver o vosso bom proceder diante de Deus. E, por último, a igreja é uma nação submissa às autoridades. Amados, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: nós, como cristãos que somos, precisamos honrar as autoridades, desde que as ordenanças das autoridades não queiram sobrepujar a autoridade de Deus. A igreja está subalterna a Deus, como nação, Se os governantes dessa terra ordenar à igreja qualquer tipo de ordem que vá ferir a soberania de Deus, a igreja tem que fazer uma posição. Agora tem que decidir quem ela deve seguir. Então nenhum governante pode ter a sua autoridade acima da autoridade do Deus, que é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O Deus que é o dono da igreja, que é o dono dessa nação, o Deus que reina sobre ela, o Deus que manda sobre ela. Então a nação cristã, espalhada por toda parte do mundo, ela é submissa à vontade de Deus. É por isso que tem países
que é proibido pregar o evangelho. Mas nós que estamos em obediência a esta nação cristã, cujo Deus é o Senhor, e Ele nos ordena, então nós arriscamos as nossas vidas para ir pregar o evangelho a todas as nações, por amor às nações, porque queremos que eles entendam que Deus é amor, e que Deus quer que eles sejam salvos, e nós não. Aí nesta hora, meu irmão, não tem jeito, aí a gente vai mesmo, porque nós estamos debaixo da ordem do Senhor, por ir por todo mundo e pregar o evangelho. É por isso que muitos missionários têm ido, muitos têm perdido as suas vidas em alguns desses territórios. Por quê? Porque é como Pedro. Quando Pedro foi preso, disseram para ele: vocês agora não poderão mais pregar o evangelho. Ele disse: importa obedecer a Deus e não aos homens. É claro que isso não nos isenta de obedecermos às autoridades quando a ordem deles não sobrepõe a soberania de Deus sobre nós, sobre esta nação cristã, espalhada por toda a terra. Então observe que a palavra de Deus vai dizer: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade. Melhor, vou parar aqui, depois eu falo sobre a liberdade. Então o que ele diz? Sede submisso às autoridades. Sede submisso. Por que nós estamos em quarentena? Por que nós estamos usando máscara? Por que nós não estamos realizando os nossos cultos? Porque nós entendemos que é justo, que deve ser assim mesmo, que este momento é um momento de nós salvarmos vidas. Então, nós não estamos ferindo, desobedecendo ao nosso Deus, e nem estamos desobedecendo às autoridades. Esta ordenança, ela não sobrepõe a soberania de Deus. Ela é lógica, ela é real. Então, nós estamos submissos. Agora, se de repente a autoridade dissesse: está proibido pregar o evangelho no Brasil, aí chegou a hora de ser preso. Aí chegou a hora realmente de sermos castigados. Aí chegou a hora de apanhar pregando o evangelho. Aí chegou a hora de ser apedrejado como Estevão foi. Porque aí é uma ordenança que sobrepõe a autoridade de Deus. E a autoridade de Deus está acima de tudo. Por isso, nós estamos em quarentena. Por isso, nossos templos não estão abertos. Porque nós entendemos que devemos ser submissos às autoridades, desde que estas ordenanças não sobreponha a soberania do nosso Deus. Se sobrepor a soberania do nosso Deus, aí nós faremos a vontade de Deus, mesmo que isso nos custe a vida. Mesmo que isso nos custe a vida. Então é importante que entendamos essas coisas, porque fomos chamados para realizar missões, para pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. Amados, a igreja cujo Deus é o Senhor, e eu insisto em bater nessa tecla, ela não é uma igreja estática. Ela está espalhada entre todas as raças, línguas, tribos e nações. Ela é formada por brasileiros, ela é formada por americanos, não é? Ela é formada por chineses, ela é formada por venezuelanos, ela é formada por israelitas, ela é formada por japoneses, ela é formada por todas as nações. Por isso eu louvo a Deus e glorifico a Deus pelos meus irmãos que estão no Brasil, pelos meus irmãos que estão na China, pelos meus irmãos que estão no Japão, pelos meus irmãos que estão na Índia, pelos meus irmãos que estão em Israel, pelos meus irmãos que estão nas tribos indígenas no Brasil, em outras tribos no continente africano. Eu louvo a Deus, porque Ele tem uma igreja viva, dinâmica, pregando o evangelho dela, sendo movida pelo Espírito Santo de Deus.
Eu louvo a Deus por cada missionário que tem dado a sua vida no campo missionário pregando o Evangelho. Eu louvo a Deus pelos meus irmãos que estão impedidos de viajar agora nos campos missionários por causa do coronavírus, mas que estão lá pregando o Evangelho e clamando para que nós possamos abençoar financeiramente a cada um deles. Eu louvo a Deus por todos, meus irmãos, que fazem parte dessa igreja. E nós devemos amar a todos, sem acepção de pessoas. E nós precisamos levar este evangelho a toda parte do mundo, enquanto é tempo. Porque Jesus está voltando. E o povo precisa saber que só Jesus Cristo salva. Que Deus vos abençoe, que Deus vos dê paz, que Deus vos prepare para pregar o evangelho dele. Você está em casa, você não pode ir para a rua por causa da quarentena, mas você pode pregar através das redes sociais. Anuncie para o seu amigo, anuncie para os seus familiares, anuncie para os seus parentes. Fala de Jesus, mostra esse grande amor que ele tem pela humanidade, para que todos possam receber Jesus enquanto é tempo. Foi para isso que a igreja foi chamada. Esta nação vai subir. Em breve o Senhor Jesus Cristo vem buscar a sua igreja. Então anuncie para que as pessoas que você ame não fiquem para trás. Em nome de Jesus anuncie. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o eterno amor de Deus esteja com todos vocês. Amém? Minha mãe, um abraço para a senhora está aí na Bahia, mas assistindo este culto todos os domingos. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. Deus te encha com o Espírito Santo e te faça mover nesta terra a favor do Evangelho de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor.